Existe uma coisa que aprendi depois de tantos atendimentos. Nem sempre a primeira necessidade de quem entra no consultório é um remédio. Muitas pessoas chegam acreditando que sairão com uma receita nas mãos, afinal, somos acostumados a pensar que toda dor precisa de um medicamento. Mas algumas vezes a maior dor não está no corpo, ela está na alma. Já tive pacientes que chegaram com sintomas físicos importantes. Conversando, percebemos que carregavam um luto que nunca foi vivido, um casamento em sofrimento, uma culpa antiga, uma ansiedade silenciosa ou um peso emocional que ninguém conhecia. Naquele momento, prescrever um medicamento seria tratar apenas a superfície. Então eu fiz algo muito simples. Escutei, sem pressa, sem interrogar, sem interromper, sem julgar. E enquanto aquela pessoa falava, algo começou a mudar. Ao final da consulta, em alguns casos, não houve necessidade de prescrever nenhum medicamento naquele dia. Então, são esses fatos que acontecem no nosso dia a dia. Me lembro de um dos pacientes que veio para consulta e foi justamente um caso semelhante a esse, em que não precisou do medicamento. Ouvi simplesmente o seu problema, o que lhe afligia e pude dar-lhe um direcionamento. Aí falei para ele que iria esperar ele refletir sobre essa condição e que ele voltasse depois, caso tivesse alguma necessidade. E por incrível que pareça, depois de 2 anos, essa mesma pessoa ela volta, marcou outra consulta e veio me dizer assim: hoje eu vim para te agradecer. Aquelas palavras que você me falou naquele dia foram fundamentais para a minha conquista. Hoje estou terminando a graduação que precisava, que eu queria fazer e tinha limitações, achava que não iria conseguir, e venho aqui para te agradecer por tudo que ocorreu através daquelas tuas palavras. Então veja, meus amigos, é essa característica que nós queremos no dia a dia. Não simplesmente toma isso aqui, se não melhorar você volta. Não é essa a função. É perceber muito mais além. O paciente tem que sair mais leve, mais consciente do que estava vivendo. E muitas vezes com o primeiro passo para uma verdadeira recuperação. Isso significa que medicamentos não são importantes? Lógico que não, de forma alguma. Eles salvam vidas e são indispensáveis em inúmeras situações. Mas também existem momentos em que a escuta é o início do tratamento. Uma palavra acolhedora pode diminuir uma angústia. Um ambiente seguro pode aliviar uma ansiedade. Quantas vezes no balcão da drogaria nós conversávamos com algum dos pacientes e eles se sentiam muito mais aliviados do que simplesmente levar a caixinha do medicamento. Alguns até perguntavam depois: será que eu vou precisar mesmo desse remédio? Tá vendo? Então muitas vezes é a falta da escuta. Então, a nossa sociedade hoje depende de alguém que possa ouvir. Só que vivemos numa correria tão intensa, tão grande, tão agitada, que ninguém quer ouvir a dor do outro. Alguns, quando começamos a contar as nossas dores, ele já entra falando assim: você não sabe da minha dor. O meu problema é maior do que o seu. Então sempre estamos a querer colocar os nossos problemas acima de qualquer um outro. Não temos a paciência de querer ouvir, de querer entender a dor do outro. E o outro está simplesmente precisando. Ser ouvido pode reduzir um sofrimento que a pessoa carrega há anos. E como profissional da saúde, acredito que devemos tratar a pessoa e não apenas a doença, porque antes do diagnóstico existe
uma história. Antes do sintoma, existe um ser humano. E às vezes, o melhor que podemos oferecer não cabe em uma receita. Cabe no silêncio, na presença e na escuta. Você já viveu uma situação em que uma conversa sincera fez mais bem do que qualquer remédio? Conte sua experiência nos comentários. Eu vou gostar de ler. E certamente outras pessoas também se identificarão. Então compartilhe esse vídeo, caminhe conosco para mais conhecimentos e você será muito feliz.